Buenas, é muito comum ver aquela mulher bonita, bem resolvida na profissão, bem resolvida financeiramente, com dificuldades para terminar um relacionamento com um homem que não presta. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que mantém você presa nesse relacionamento e vou fornecer algumas ferramentas práticas para que você, enfim, consiga ter mais autonomia e saber de fato o que você quer. O principal fator que mantém a mulher presa num relacionamento ruim é a esperança. Amar é um movimento de esperança. Amar é um presente para o futuro. Você não está se relacionando com um homem de carne e osso que está na sua frente. Você está se relacionando com um ideal de futuro. E tudo que uma mulher quer e precisa é se sentir segura. Então presta atenção se ele costuma fazer planos que incluam a sua pessoa. Presta atenção se os planos que esse homem faz não dizem respeito apenas a ele. Porque um homem que ama de fato, sobretudo, ele tem medo da perda, ele tem medo de perder. Então ele vai acelerar diversos processos, ele vai fazer o possível e o impossível para manter essa mulher próximo, perto, para prover, proteger. E tudo que uma mulher quer é ter essa proteção. Eu não digo nem questão financeira, mas psicológica, afetiva. Ela quer saber se aquele homem vai dar conta, se as coisas ficarem ruins. E muitas vezes a mulher ela quer apenas isso, presença física. Ela muitas vezes ela não se contenta com palavras, ela quer presença, afeto, um abraço. Só que muitos homens, talvez levados por ganância ou por pressões sociais, acham que vão conseguir sustentar uma relação apenas com dinheiro ou sexo. Então o que acontece? Esse cara vai para o mundo, vai trabalhar, vai tentar prover. Então quando ele começa a conquistar um pouco de bens materiais, ele acha que a relação está salva. Só que na medida que ele vai lutando contra o mundo, ele vai perdendo a mulher que ama. Porque ela não vai se sentir segura. Porque a mulher é muito inteligente. Ela sabe que o financeiro é um recurso abundante. Ela sabe que é mais difícil ter afeto do que ter estabilidade financeira. E muitas vezes essa mulher tem isso. Ela tem ali entre 30 e 35 anos, ela já tem a sua carreira bem estabelecida, ela tem a sua estabilidade financeira, então não é bem isso que ela quer de um homem. Ela quer saber se esse cara tem palavra. Ela quer saber se no momento difícil ela pode contar com ele. Porque qual que é o movimento? Uma mulher pensa na gestação, na gravidez. Então é todo um período que ela vai ficar frágil. E ela não vai se sentir segura para se entregar por um homem que não demonstre essa segurança. Então ela fica cada vez mais fria e distante. E muitas vezes essa mulher já detectou que esse homem é preguiçoso, não tem palavra, que ele tem diversos vícios, mas mesmo assim ela se mantém próximo, porque ela ainda tem aquela esperança. Só que a esperança ela pode ser direcionada tanto para o bem quanto para o mal. Porque se é uma esperança meio boba, meio infantil, ela acaba te destruindo. Porque você a todo momento vai esperar uma reação dele, mas que não vai encontrar, não vai ter. Porque durante o tempo esse cara já provou que não tem valor. E mesmo assim você ainda fica investida nisso. E esse fenômeno pode ter raízes na infância. Porque pensa como que era a dinâmica dos lares no Brasil ali nos anos 80 e 90. Era sempre uma mulher que era do lar, que tinha ali seus dois, três filhos, e o marido ia para a rua, ia trabalhar. E dada a situação econômica do país no momento, esse homem conseguia prover bem. Ele conseguia trazer dinheiro para casa, conseguia colocar comida na mesa. Só que muitas vezes era um homem instável, violento, que gritava em casa, que fazia a vida dos filhos um inferno, que todo final de semana era bebida e brigas. Então, muitas pessoas que nasceram ali nos anos 80, 90, que eu me incluo nisso, tinham um lar desestruturado. Era só gritaria, era só desrespeito. Então, é esse o ideal de relacionamento que essas mulheres vão levar para a vida inteira. E qual que é o ideal? Aquela mãe submissa, calada, que aguentava tudo pelos filhos, que estava sempre ali pelo marido. Aquela mulher que aguentava desaforo, porque ela se via desamparada financeiramente. Bom, se eu sair de casa agora, o que serão dos meus filhos? Então é esse o modelo mental de mulher forte que ela vai ter. E de modo inconsciente ela vai tentar perpetuar isso. Não vou sair dessa relação, porque amar é isso, é suportar. Só que esse amor está cobrando fisicamente dela. Porque por mais que com palavras, com retórica, ela diga que ama, que investe nisso, o corpo dela vai dando sinais de que aquilo está destruindo.
o cabelo começa a quebrar, as unhas, ela começa a ser desleixada com a aparência. Se outrora ela era aquela mulher que se cuidava, que tinha os cremes dela pro corpo, que gostava de fazer as comprinhas, que tinha o carrinho dela ali na Shein e tal, depois ela acaba se acostumando. Porque ela tá tão cansada, ela tá tão fisiologicamente esgotada que ela não tem mais energia para se cuidar. Então ela vai deixando de lado toda essa questão feminina de lado. E aquele cara escorado que tá do lado dela sente isso. E começa a cobrar que ela seja mais feminina. Então ela começa a fazer um esforço para talvez ser mais sensualizado ou se arrumar mais, mas aquilo não parte de uma vontade própria, aquilo não parte da própria autonomia. Parte dessa necessidade de tentar agradar um objeto que está te fazendo mal. Então essa mulher sabe que isso é um atentado contra a própria inteligência, só que ela dobra a aposta, ela continua. Porque o que o homem, tanto o homem quanto a mulher, tem de mais bonito e mais sensual e atraente é a sua autonomia. É a sua autonomia. Pode ver, nesses tempos mesmo, eu tava treinando na academia e eu tava vendo ali uma mulher muito atraente e tal, e deu um tesão. Mas não aquele tesão sexual, tesão no sentido de a vida dessa mulher deve ser interessante. Porque ela tem autonomia. Ela tá fazendo o treino dela, ela tá anotando as cargas no caderno, ela sabe exatamente como executar os exercícios. Então tu percebe que aquela pessoa faz aquilo por entusiasmo. E de certa forma tu quer fazer um pouco parte daquilo. Então é isso que chama atenção. Então tu imagina o quanto uma pessoa que não tem vontade própria ou autonomia, o quanto ela passa a perder valor, tanto aos olhos dos outros quanto o valor próprio. Porque essa mulher sabe, bom, eu não consigo manter com a minha palavra, eu não consigo manter com as minhas coisas. Logo, eu devo merecer essa situação que eu me encontro no momento. E isso também é um estigma muito forte para aquelas mulheres entre 30 e 35 anos. Porque o que se espera de uma mulher nessa idade? Ter uma relação saudável, é ter filhos, é ter um casamento feliz. Então, muitas vezes ela se sente pressionada a ficar num relacionamento desse apenas para não decepcionar essa imagem que criaram dela. Isso é extremamente perigoso, porque é impossível atentar contra a própria consciência, atentar contra os próprios valores e sair ileso ou ilesa. Isso sempre cobra um preço psicológico altíssimo. E repetindo, isso no primeiro momento começa a se manifestar na aparência. Então, assim, você pode fazer esse teste. Pega os períodos em que o relacionamento estava pior, que você vai notar que justamente naquele período a tua aparência estava totalmente destruída. Você não se reconhece. E se você é a mulher que está assistindo esse vídeo, você consegue se lembrar perfeitamente daquelas fotos. Bom, nessa foto aqui eu estava horrível e nesse momento aqui eu estava vivendo um inferno dentro dessa relação. Porque a pessoa perde autonomia. A pessoa que perde autonomia, todo o sistema fisiológico dela vai estar lutando pela sobrevivência. Essa pessoa não consegue ter a calma, não consegue ter espaço mental para pensar em autocuidado, por exemplo. Porque tudo que ela está pensando é o seguinte: bom, quero ter mais energia. E é nesse momento também que a mulher começa a ganhar peso, a engordar, que ela desenvolve uma compulsão alimentar. Porque ela precisa de açúcar, de doce. O que que ela vai começar a fazer? Comer bastante chocolate, bastante doce. Porque ela precisa daquele pico glicêmico para ter uma sobrevida e conseguir fazer as coisas durante o dia. Então, isso vai alimentando ainda aquela imagem de que ela não tem valor. O que que ela vai ficar pensando? Bom, eu sou uma relaxada, eu sou uma gorda, não consigo parar de comer. Mas isso muitas vezes não parte do desejo, parte da necessidade fisiológica. Porque todo o ambiente que essa mulher está vivendo é um ambiente caótico, e ela não se dá conta disso. Ou se dá e não tem forças para fazer um movimento para escapar disso, certo? E é o seguinte, o principal fator que mantém essa mulher presa é o medo. Porque a mulher ela tem um medo muito grande de ser identificada como um indivíduo sozinho. Então é muito comum, quando a mulher termina um relacionamento, ela começa a postar diversas stories e fazer postagens, dando a entender que ela está acompanhada. Porque ser estigmatizada como uma mulher solitária ou abandonada fere bastante o ego feminino. Então ela se sente mal por isso também. Então esse medo da solidão vai fazendo com que ela aceite qualquer coisa. E assim, digamos que o fundo do poço nessa situação seria essa mulher tentar igualar o seu comportamento do homem. Em que sentido? Traição. Porque
Nesse momento ela vai aceitar qualquer coisa. Qualquer fuga que ela tiver da realidade que ela está vivendo, ela vai embarcar nisso. E vai se destruir cada vez mais. E é uma espiral assim que leva ao inferno que é muito difícil de sair sozinha. É muito difícil se dar conta disso e ter forças, né? Geralmente, quando a mulher procura ajuda, ela já tá nas últimas forças, né? Ela já não aguenta mais lutar contra isso, ela sabe que o problema é esse. E digamos que assim, ó, o primeiro passo para sair disso é aceitar a solidão. Aceitar a solidão. Aceitar. Aceita. Aceita. Bom, você tem ali 35 anos. Se você não aprender a ser sozinho agora, ter autonomia agora, tu vai aprender quando? Nunca. Nunca. E as tuas relações vão estar sempre marcadas por isso. Papel de bom, sou a salvadora, sou a santa. Mas internamente tu vai alimentando esse rancor. Então o primeiro passo é esse, é aceitar a solidão. Vai ter dias ruins, difíceis. Ah, vou querer ficar deitada, vou querer ficar só no sofá. Tudo bem. É só o início da escalada. Tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai perder peso, vai engordar. Mas é o começo disso tudo. E a partir do momento que você aceita essa solidão, você começa a trabalhar em pequenas coisas que te dão micro prazeres. Coisas relacionadas à rotina. Talvez cozinhar um prato novo, fazer uma academia, fazer alguma atividade, tentar estudar, talvez fazer uma segunda graduação, um novo concurso, começar a correr, que hoje em dia uma mulherada corre, e só mulher linda e bem resolvida corre, impressionante. Então, fazendo essas atividades, você vai se dando conta de que tem valor. E vai ser cada vez mais autossuficiente. E quando você conhecer um cara legal, você vai ter mais autonomia, vai estar mais centrada, não vai estar desesperada por não se ver como uma mulher sozinha e vai conseguir medir, dosar o afeto, a entrega e essa relação vai ficar saudável. Você não pegou para si toda essa responsabilidade no relacionamento. Você deixou espaço para que esse homem também consiga cuidar de você e não fique aquela relação assimétrica. E na minha terapia, eu ajudo mulheres que estão passando justamente por essa situação, a terem mais autonomia e clareza na hora de decidir se vão querer continuar no relacionamento ou se vão seguir sozinhas. Ou ainda se é possível retomar essa relação. O link para a minha mentoria está aqui na descrição desse vídeo. Clicando ali, você vai ter todas as informações. E siga agora meu perfil para receber mais vídeos sobre relacionamentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.